Sei que a vida te feriu, cicatrizes tem, de batalhas que lutou sozinho, sem ter ninguém. Do seu lado Deus está e lhe dá forças para continuar. E mesmo assim nunca parou sequer para reclamar. Toda a luta que enfrentou Jesus Cristo viu. E mesmo que não percebeu, ele nunca partiu. Pois a morada de Deus é o seu coração, ele te garante. Terás problemas, mas a graça é superabundante. Antes que termine o dia, um escape encontrarás. Um filho passa por apertos, mas nunca perecerá. Um anjo acampa ao seu redor para proteger de todo o mal. As feridas da batalha serão a glória no final. Toda a luta que enfrentou Jesus Cristo viu. E mesmo que não percebeu, ele nunca partiu. Pois a morada de Deus é o seu coração, ele te garante. Terás problemas, mas a graça é superabundante. Antes que termine o dia, um escape encontrarás. Um filho passa por apertos, mas nunca perecerá. Um anjo acampa ao seu redor para proteger de todo o mal. As feridas da batalha serão a glória no final. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus, aquele que é o dono da vida, por ter nos concedido essa porção da vida para podermos estar aqui. E grato também pela oportunidade de se colocar em vossa frente para ter que dizer alguma coisa. Gostaria talvez de ir diretamente na leitura da palavra de Deus, como é do nosso conhecimento, de que é nela onde nós achamos o conteúdo da vida inteira. Só estou a ler precisamente no livro de Romanos 10, 17. Assim que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Só vou orar. Ó Pai Celestial,
Senhor, somos concedidos mais uma chance de se colocar em frente do teu povo, o povo que compraste pelo teu sangue, não o sangue de um judeu, nem samaritano, nem sequer um gentio, mas o sangue criativo de Deus. Quando Deus se tornou homem na pessoa de Jesus e se entregou para que pudesse nos comprar de volta à comunhão. Meu Pai e meu Deus, te peço que este sangue possa expiar por cada um de nós, tirando toda a nossa insuficiência humana e nos colocar diante da tua face brancos como a lã branca. Nós encomendamos nas tuas mãos neste momento e oramos, ó Pai, neste tempo que estamos a passar, momentos difíceis, em que muitos lados, assim como famílias, irmãos, precisam de um consolo. Te rogo, meu Deus, que console a cada um. O Senhor é mestre, sabe como consolar da melhor maneira. Te peço, meu Deus, que comece conosco e termine conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor seja louvado por toda a eternidade. Gostaria de tomar esta oportunidade para agradecer a todos que estão a participar diretamente ou indiretamente no falecimento do nosso irmão Jordão Jano Chapaçuca, que ocorreu precisamente na quarta-feira. Talvez dizer que tenho mesmo a reconhecer, a destacar a união dos irmãos de todos os tabernáculos que por 2 noites foram cantando sem cessar. Como temos dito, que o que temos ouvido e temos cantado é o que nos consola, é o que nos promete que há uma terra do outro lado, há uma morada. E também queria agradecer o pastor Givaldo, que parou na brecha e nos pregou uma ótima mensagem, sabendo que o nosso irmão não morreu, porque há 20 e tal anos atrás foi precisamente quando ele morreu, quando ele foi batizado. Enterrou-se a natureza pecaminosa, levantou-se na novidade de vida para viver com Cristo para todo o sempre. Como dizíamos, que quem tem medo de morrer é aquele que ainda não morreu. Mas ele havia morrido há 20 e tal anos atrás, quando o conheci, e acabou se tornando um dos nossos vizinhos. Saiu precisamente onde ele estava, porque queria estar ao pé do tabernáculo. E talvez também dizer que eu vi Deus neste falecimento dele, vi Deus a lhe honrar. Na quarta-feira eu tinha uma missão, devia entrar na cidade, e o meu carro acabava de mostrar alguns problemas,
Só tínhamos que esperar a minibus e só acabei tardando um pouco. Finalmente a minibus acabou chegando. Quando o minibus chega, é uma minibus que ainda nem tem sequer assentos, e eu saí para ver se podia ir na minha missão que eu tinha. Logo, quando estava fora, prestes a sair, é quando fomos dados a triste notícia, humanamente falando, de que o irmão estava naquelas condições, só tínhamos que correr. Logo usamos a minibus que acabava de chegar. Eu vi que foi Deus que proveu um meio de transporte adequado, onde não tinha assentos atrás. Colocamos uma esteira e o levamos diretamente para o hospital. Talvez dizer que ele voltou para casa depois de ter cumprido o seu propósito de vida. Cada um de nós que está aqui para cumprir o seu propósito. Aquilo que Deus propôs na vida de cada um de nós. E uma vez cumprido o propósito, certamente não há motivo de continuar aqui deste lado, neste mundo de problemas, mundo de enfermidades, mundo de desapontamento, como o profeta colocou, dizendo que neste mundo estamos como que numa enfermaria. Talvez uma enfermaria isolada, onde há pessoas que têm talvez doenças contagiosas e estão aí as pessoas isoladas, ninguém deve entrar, ou quando entra tem que ter a certeza de que você colocou a sua máscara para não ser contaminado. O mundo inteiro está precisamente nesta condição. Estamos a viver numa enfermaria. Uma vez cumprido o seu propósito de vida, qual é o objetivo, qual é a razão de você continuar aqui? Volta para casa. O nosso irmão certamente voltou para casa. E o melhor consolo que pode se dar é a esperança de que algum desses dias haverá um momento de união, quando todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados para estarmos com o Senhor nos ares. E o irmão Branham diz que isso vai acontecer num período talvez dos seus 40 dias. Vamos nos encontrar aqui na Terra. Vamos identificar uns aos outros, familiares, amigos, conhecidos, pessoas que testificamos para elas, talvez não tivemos oportunidade de ver as suas caras. Todavia estarão ali, meu Deus, sem deformação, sem nada que tenha a ver com a marca do pecado. Que momento vai ser? E vamos identificar uns aos outros, para que quando nos encontrar com o Senhor não haja preocupação de querer saber, será que nesta multidão o irmão Beltrano, o irmão Fulano, será que ele está ou não está? Vamos nos identificar em primeiro lugar antes de se encontrar com o Senhor.
E será um momento maravilhoso. Tem sido algum dos momentos que, quando eu penso, alegra minha alma, sabendo que tenho amigos, tenho irmãos, tenho família, tenho mãe, tenho sogro, sogra que está desde além da cortina do tempo, e tenho neto que acabou de partir. Só temos essa esperança em nós. Como dizia o pastor que estava a pregar, quando dava o exemplo do sol, que quando o sol se põe, não é sinal de que a coisa já terminou. Todavia o sol está brilhando em alguma parte. Porque quando estamos aqui deste lado é noite, em algum lado no outro continente é de dia. Só quando o sol desaparece aqui, está em algum lado a brilhar. Quando alguém morre deste lado, tem estado também do outro lado a viver. Porque morrer para um crente é simplesmente a mudança de residência. Só eu estou como que relaxado, sabendo que um dia desse vamos nos encontrar. Porque o crente não morre, muda de residência, porque ele morreu quando foi nascido de novo, saiu da morte para a vida eterna. Queria talvez aproveitar este momento para vos contar um belo testemunho que me foi, digamos, dado precisamente ontem pelo o que o meu neto disse depois de ter morrido. Foi muito impactante, relaxante, consolante para mim e creio para a família. Se eu acredito que pode também lhes consolar. Eu perdi o meu irmão, depois eu pedi a Deus que eu quero ver o meu irmão pelo menos de raspão. No mesmo dia que eu orei, eu sonhei com ele, enquanto que aqui em casa havia falecimento dele. Depois papai disse assim, aí não tem Natane já foi. Eu falei não, se Natane está aí, o corpo está aí, como assim é que foi? Papai disse, eu vi, Natane não está aí. Depois, aquele sonho terminou. Depois eu fui num jardim muito bonito, cheio de relvas. Eu encontrei o falecido Josué Adão. Eu falei, cumprimentei, como está? Ele disse, eu estou bem. Eu falei, vi o meu irmão? Ele disse que sim. Eu falei, onde é que ele está? Ele disse, anda, depois encontrará um portão e entra. Eu falei, tá bom, obrigado. Eu entrei naquele portão e eu avistei. Eu falei, Natane, como é que você está? Ele disse, eu estou bem. Ele falou assim, por que vocês choram por mim enquanto que eu aqui estou bem? Ele já estava crescido muito grande. Por que vocês choram por mim enquanto que eu aqui estou bem? Porque mamãe sempre nas orações chora por mim, mas eu aqui estou muito bem, nem me mandar para eu voltar. Eu não vou fazer o que? Eu não vou voltar. Ele falou, eu disse, vamos para casa para mamãe não chorar mais para você. Ele disse que é assim, não, eu não vou voltar. Eu às vezes queria Danone, papai falava que eu não tenho dinheiro, então eu não vou voltar. Depois eu falei, eu comecei a pedir para ele voltar. Ele falou que não, eu não vou voltar. É isso. A irmã mais velha do meu neto, que tinha 12 anos, alguma coisa, que
todo mundo sabe que faleceu. Sua irmã acaba sonhando uma irmãzinha que talvez não pode não saber distinguir o que é o que é. Só ela diz que acabou sonhando enquanto que havia um falecimento em casa. E o pai dizia que o menino que acabava de falecer não estava ali. Mas eles disseram que ele está, porque o corpo dele está lá. Mas disse, não, ele não está, ele já foi. Só no instante, no outro sonho, ela se viu parado num horizonte, numa terra bonita, linda, em que não há palavras para descrever. Só ela viu aquele horizonte, e quando viu aquele horizonte, acabou deparando-se com o irmão Josué. A maioria de vocês conhecem o irmão Josué e sabem que o irmão Josué partiu para estar com o Senhor. Eu lembro quando Josué partiu, as irmãs naquele ambiente de, tristeza, procurar saber os porquê que as coisas aconteceram daquela maneira, onde estava. Finalmente, Josué apareceu às irmãs para lhes consolar e tentar garantir que não se preocupe, eu estou melhor do que vocês. E me contaram, só esta irmãzinha, a irmã mais nova, que tem talvez, a irmã mais nova, que talvez tenha seus 12 anos, 11, alguma coisa, é provável 12 anos, e depara-se com Josué, que sabemos que ele está do outro lado, e pergunta, onde está o meu irmão Natan? E o irmão Josué diz, Natan está naquele portão, vai entrar naquele portão ali, vai apanhar o seu irmão, o irmão que morreu. Só esta irmãzinha vai, chega, entra, depara-se com o irmão que partiu. E ela diz que quando chegou lá, viu seu irmão bem crescido, mas podia identificar pela cara, porque a cara não mudou. E Natan começa a dizer que por que vocês estão assim tão preocupados por mim? Mamãe tem chorado tanto. Ele informar a mamãe que não pode chorar, eu estou melhor aqui. Quando estávamos na terra, às vezes eu pedia alguma coisa e às vezes a mamãe dizia que não tem dinheiro para comprar. E isto acabou me chocando bastante, porque por umas 2 vezes eu havia lutado, tentando consolar a mãe deste meu neto, a minha filha, de que não devia se preocupar tanto, porque temos as escrituras que nos informam que morrer é ganho. E tudo quando nós temos para nos mostrar que há uma terra além do rio, e algum desses dias havemos de se encontrar. Só quando eu estava a tentar lhe consolar, acabei receando para dizer que ele está melhor. Talvez aquela situação de que não tem isso, não tem aquilo, já está ultrapassada para ele. E só acabei receando, mas quando se deparou com a irmã, ele acabou mencionando que às vezes eu procurava pedir alguma coisa, e mamãe às vezes dizia que não tinha dinheiro para me comprar, mas aqui eu estou bem.
nem se for a ser dito para eu voltar, eu vou negar voltar. Meu Deus. E ele tinha que repisar e que, por favor, dizer mamãe para não se preocupar e chorar, porque ela tem chorado bastante nas orações. E recentemente tivemos algumas questões mesmo. Queridos irmãos, o evangelho que estamos a pregar não é filosofia, não é ciência. Isto aqui é vida, vida interna. E este evangelho já levou a muitos para além da cortina do templo. Queridos irmãos, como dizíamos no encontro, que tardando o Senhor ainda vamos enterarmos uns aos outros. Estamos precisamente a viver num momento em que alguns têm que adiantar para poderem aparecer para aqueles que estiverem em vida durante o arrebatamento. O nosso maior consolo é saber que haverá um reencontro, haverá uma ressurreição. Estaremos junto com os nossos amados, antequeridos, e viveremos por todo o sempre na sua presença. Este é o maior consolo, o consolo de dizer que, não, irmão, aquieta, esse é o caminho de todo, é assim como as coisas são nesta vida, morre este, morre aquele. Não é um consolo suficiente. O melhor consolo é de saber que algum desses dias vamos nos encontrar, para nunca mais nos separar. Ele disse que eu estou bem aqui deste lado. Meu Deus. Esta mensagem já aterrou a muitos nesta terra além do rio. Não se lembram o que a irmã Hope disse? Não se lembram como a irmã Hope acabou aparecer ao marido quando o marido estava como que aperto e tentou até sentiu as mãos já a lhe acalmar, que acalme, eu estou bem, case-se, algum desses dias as coisas serão assim. Queridos irmãos, morrer é ganho, é uma promoção. Os outros chamam mesmo de promoção. Quando alguém morre, dizem que o irmão foi promovido para a vida um pouco maior. Deus lhes abençoe ricamente. Queria aproveitar e ler alguma coisa. Que mesmo Deus possa abençoar o esforço de cada um, a contribuição de cada um. Noites perdidas, alguns que dormiram lá por 2 dias, irmãos que saíram de longe, vi alguns irmãos de Chuoco e tudo mais. Que a graça do Senhor esteja convosco. Talvez para ler alguma coisa aqui nesta continuação da fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Terminamos na última gravação quando líamos fale a este monte, onde o irmão Branham dizia: agora penso que uma das principais coisas que nos faz perder as bênçãos, e lembre-se, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E a razão pela qual a perdemos é porque não nos alimentamos dela o suficiente.
Foi uma grande bênção ver como a promessa de Deus é dada como uma semente que precisa de ser semeada, regada o suficiente para viver e produzir. Tive bons comentários daqueles que escutaram. Vamos talvez dar a continuidade nisso. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como quererão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão sem pregador? Só a fé vem pelo ouvir a palavra sendo pregada. Só tem que se pregar para que as pessoas possam ouvir, para que tenham fé, para querer. É sempre a pregação da palavra que produz os resultados de uma grande reunião. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, é o momento oportuno para as pessoas conseguirem apropriar a fé que vem pelo ouvir a palavra. Talvez ter que repetir a questão daquele marinheiro, que aquele jovem, quando leu a sua Bíblia e colocou o seu nome, ele ouviu aquele jovem e ele teve fé suficiente para levantar e dizer que se é assim que pelas suas pisaduras fui curado, quer dizer que fui curado, tenho que levantar. E ele levantou e foi curado. Ele obteve a fé para aceitar a sua cura quando ouviu aquele rapaz a citar as Escrituras. Só quando a pregação está sendo trazida é um momento em que adquirimos a fé, porque estamos a ouvir a palavra de Deus. Talvez vamos dizer que é como a salvação. Nós sabemos que quando Cristo morreu, salvou a todos. Mas cada um individualmente tem a obrigação de aceitar a sua salvação. Ele curou a todos, mas cada um individualmente tem que aceitar a cura divina. Só para aceitar a cura divina tem que ser pregada. Para aceitar a salvação tem que ser pregada e citada nas Escrituras. E ali o homem pode obter a salvação ou a cura divina. Sim, nesta mensagem Jesus Cristo é o mesmo ontem. E agora a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Primeiro você tem que ouvir. Não é isso? Primeiro você tem que ouvir, e depois de ouvir é quando pode obter a fé. É quando você pode querer quando ouvir. Hoje, visto que na sabedoria de Deus, o mundo pela sabedoria não conheceu a Deus. Prove a Deus salvar os que quererem pela loucura da pregação. Só as pessoas são precisamente salvas pela pregação. Só não há nada que a gente podemos dar crédito ou mérito. Nada tão importante como a pregação do Evangelho. Quando o Evangelho está sendo pregado, é uma oportunidade. Eu lembro uma vez, o irmão Branham dizia o seguinte: e eu lhes dou a vida eterna. E depois ele disse: mas vocês têm a vossa parte a fazer. Sim, quando a palavra de Deus está sendo pregada, é uma oportunidade, é vida eterna que está sendo oferecida a você. Mas individualmente tem a sua própria parte a fazer, que é a parte de receber a vida eterna, porque não basta dar e a pessoa não
receber. E eu lembro uma vez, o irmão Branham diz que obras maiores seriam precisamente compartilhar a vida interna um ao outro. Quando o pregador está a pregar, e ele sendo alguém que já tem a vida interna, ele estará precisamente a compartilhar a vida interna com as demais pessoas que estão a lhe ouvir. E depende daquelas pessoas se vão aceitar a vida interna ou vão recusar ou rejeitar. E é uma das maiores obras que o irmão Branham destaca, repartir, compartilhar a vida interna um ao outro. E ele continua dizendo que a loucura da pregação salva os perdidos. É loucura para o homem e é a sabedoria de Deus. Vem? Para o homem, quando alguém está, digamos, você para na estrada, começa a pregar, as pessoas que passam vão dizer, esses são, é tolo, é loucura, não tem serviço, não tem nada a fazer. Para o homem é loucura, mas para Deus é sabedoria, porque você está pregando a palavra de Deus, oferecendo a melhor coisa que existe no mundo, que é a vida interna. Todavia, a coisa foi colocada de uma maneira simples para que qualquer pessoa possa receber. E quanto mais você se torna sábio, vai acima da simplicidade de Deus e acaba perdendo a coisa principal. Porque as pessoas fazem jatos, fazem isto e aquilo, e vão ali, talvez, na simplicidade, talvez, de um pequeno capim ali, ou grama, que talvez vamos dizer que alguém podia procurar saber como que ela vive e tudo mais. E as pessoas, pelas suas sabedorias, acabam indo além da simplicidade e deixam Deus naquela simplicidade. Ok, deixa eu continuar a ler. E então, veja, não há absolutamente nada que você possa fazer em relação à salvação ou à cura divina. É a fé do indivíduo em Cristo. Agora, para despertar essa fé em Cristo, há ministros. Essa é a coisa mais importante do dia. É um bom pregador enviado por Deus. Meu Deus, deixa eu repetir. Essa é a coisa mais importante do dia. É um bom pregador enviado por Deus. E o profeta coloca aqui um bom pregador enviado por Deus. E ele traz a palavra. Quando ele traz a palavra e as pessoas creem, e as pessoas já têm a fé para serem salvas, fé para serem curadas, é a coisa mais importante do dia. É a coisa mais importante. Eu dizia uma vez, não me lembro onde eu estava. Sim, estava no registro e queria ver se podia tirar ali o meu registro criminal. E essa senhora entrou no computador e acabou apanhando o meu antigo registro, onde vinha a profissão de um pastor. Só ele disse, posso deixar essa profissão, ainda é a mesma profissão? Eu disse, sim, é a mesma. Eu acho que é a melhor profissão que existe no mundo. Sei lá, acabou rindo. Eu creio que é a melhor profissão que existe no mundo. Está vendo? Abrir caminho para que alguém receba a vida eterna. Ou pregar
é oferecer a vida eterna para aqueles que não a têm. O que podia ser melhor? Qual é a profissão que poderia se comparar com esta? De oferecer a vida interna aos seus irmãos e irmãs. Você poderia ser presidente, mas não tem essa graça de oferecer a vida eterna. Você poderia ser um cientista, talvez para descobrir isso, descobrir um carro, sim, descobrir um carro para levar alguém daqui para talvez cidade ou sei lá, mas não lhe dá a vida eterna. Mas um pregador enviado por Deus, ele quando prega inspirado, ele está a oferecer a vida eterna aos seus irmãos, que é uma das maiores obras que o irmão Branham destaca na mensagem. Essa é a coisa mais importante do dia, é um bom pregador enviado por Deus. Graças a Deus. E nesta mensagem percebo, Senhor, você é um profeta. Meu Deus. E ele diz, não é o pregador que prega. É Deus pregando através dele. Na maioria das vezes nós facilmente achamos que é pregador. Todavia não é o pregador, mas é Deus. Deus querendo oferecer, querendo compartilhar a vida interna com as pessoas. Ele chama um pregador. Faz-me lembrar quando Deus disse que eu desci para tirar os filhos de Israel no Egito. E ele disse que ele mesmo havia descido para lhes tirar. Mas depois ele diz, Moisés, vai para que eu lhe envie. Sim, quando Deus chama Moisés, e Moisés finalmente aceitou, Deus entrou em Moisés para fazer o trabalho de tirar Israel. Não era Moisés que estava a lutar para tirar os filhos de Israel na escravatura. Todavia, era Deus, foi Deus que tirou os filhos de Israel, certamente usando o corpo humano. Eu comecei a pensar, meu Deus, quando cheguei aqui, as pessoas que já sentaram, foram pregadas, ouviram o Evangelho. Poderíamos falar a respeito deste irmão que partiu. Podemos afirmar como que categoricamente que durante esses anos todos que ele esteve sentado a ouvir a palavra, ele deve ter aceito a vida interna que sempre foi colocada à sua disposição. Saber pregar não é o pregador que prega, é Deus pregando através dele. Nós estamos a falar, talvez, de alguém que talvez sentou e diz que hoje, quando eu chegar, vão me ver, vou bater este, vou bater aquele, vou alinhar aquele, quero... Não, isso já, quando chega a esses níveis, o irmão Branham diz que quando é algo premeditado para fazer, já é algo errado. Mas se alguém que parou ali pelo Espírito Santo, o Espírito tomou conta dele, entrou no seu canal, e ajudou ali, ajudou a colar, não é ele, é Deus que conhece os seus problemas. É Deus que está lhe ajudando. É Deus que quer lhe dar a vida interna. Através do pregador. Só a pregação do Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E ele diz, um pregador pode pegar
pode pegar esta palavra e sair e pregá-la e dizer essa palavra. E essa palavra crescerá. Mas o pregador pode ser ele mesmo um hipócrita. Mas é a palavra, vem? Sim, se ele para e ele prega o evangelho, e a pessoa que ouve o evangelho a recebe como semente, e a semeia e a rega, vai produzir segundo a sua espécie. Talvez e ele mesmo pode ser um hipócrita. Mas a palavra vai produzir, porque é semente. É como semear. Sim. Se você dar uma boa semente, colocar uma boa semente nas mãos, digamos, de um surmático ou um ladrão, e diz, vai semear, quando lançar a semente não vai sair, porque foi semeado por um hipócrita. Não. Semente vai produzir e manifestar o que está dentro dele. Meu Pai, meu Deus, é a palavra, vê? Enquanto o pregador está falando, tudo deveria estar em silêncio para ouvir o pregador. Pois ali está a palavra de Deus sendo pregada, não é? Sendo proclamada. Se ele está pregando sobre a unção, é aqui onde nós estamos já, onde voltamos. Sim, porque às vezes chega-se um momento em que você vê que não, a unção aqui já se retirou. Porque a unção é que toma a palavra de Deus e a coloca no lugar propício. E ele diz agora, o que penso que era no Antigo Testamento, o sacerdote se levantava de manhã, lia as Escrituras, a congregação ouvia e muitos não sabiam ler. Então ele disse, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Vê? O leitor e o ouvinte, aquele que lê e aquele que ouve, é abençoado. Só sentar e ouvir a palavra de Deus, as Escrituras dizem que bem-aventurado aquele que lê é abençoado, e aquele que ouve também é abençoado. O leitor e o ouvinte, aquele que lê e aquele que ouve, é abençoado. Então, se você apenas se senta e ouve, você é abençoado. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve, porque o tempo está próximo. Disse João, se não estou errado. É verdade. Em verdade, eu vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aquele que ouvir minha palavra, depois de ouvir, querer naquele que me enviou, tem vida eterna. Já tem vida eterna por ter crido naquilo que foi pregado. Só a pregação do Evangelho é uma chance, é uma oportunidade, é uma porta aberta para você receber a vida eterna. Eu dizia aqui que na maioria das vezes faz-me lembrar daquele senhor que veio aqui pela primeira vez, não sei se tornou a voltar ou não. Quando chega em casa, o dono da casa disse que ele trazia fogo, que é precisamente uma porção, aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, que é seguia para que ele pudesse aceitar. E é repartir a vida inteira, repartir o pão da vida, repartir a vida eterna pelo Espírito Santo. E quando você recebe o que é pregado,
produzirá exatamente o que foi pregado. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida eterna, para a vida. Faz-me lembrar, falávamos a respeito desta questão aqui, que quando fomos nascidos precisamente como uma das folhas ou fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando a gente ouvimos a palavra sendo pregada e queremos na palavra que foi pregada, somos retirados precisamente da árvore da morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e somos levados e colocados na árvore da vida. E já temos vida eterna, já passamos da morte para a vida. E, como sempre temos dito, que a vida eterna não se espera para receber quando você morre. Você recebe a vida eterna por receber a palavra que está sendo pregada, por querer ir na palavra. Se o pregador prega a palavra, se o pregador prega a palavra e o homem que a recebe crê nela e age sobre ela, algo tem que acontecer. Se você é pregador, se você é pecador, melhor dizendo, terá que ser salvo. Se você está doente, terá que ser curado, porque Deus prometeu isso. Se formos certos de Deus. Sim, se a palavra é pregada e você aceita aquela palavra, se você era pecador, você será salvo. Se você estava doente, será curado. Eu estava a tentar explicar alguma coisa a alguns irmãos aí. Estava a falar com esses irmãos que estavam a fazer um bom trabalho em Matize. É um grande reavivamento que está acontecendo lá. Na conversa, estava a tentar lhes mostrar que é isso que Deus faz. Fora dos 5 ministérios que Jesus dá à igreja para a perfeição, tem também 9 dons. Aqueles que têm dom de fazer maravilhas, curar a enfermidade, embora aqui os 5 podem orar para os doentes, podem fazer, mas há 2, um pouco de todo o corpo. Digamos, de todo o corpo, pode ser um corpo local. Vamos dizer que um determinado ministro está numa determinada igreja. Deus pode levantar um pastor naquela igreja. Mas dentro da congregação pode ter outros dons. Tais como dons de operar maravilhas e tudo mais. Os nossos irmãos estão a fazer bom trabalho. Até que a cidade, as pessoas já sabem que se você tem problemas, vai naquela igreja. Certamente acaba ser uma boa referência. Há de chegar um tempo em que as pessoas só vão vir por si, só por saber. Eu lembro uma vez quando tivemos uma visita de alguns congoleses aqui, e oraram por algumas pessoas. Alguém saiu daqui e havia orado por alguém que tinha problemas de perna, saiu daqui a andar. Só um vizinho foi até lá em Quachena, apanhou um coxo e disse: você coxo que está sofrendo assim, vai numa igreja, tem igreja lá, você vai há de voltar a andar. Bastando chegar a um ponto em que a igreja é conhecida positivamente desta maneira. É isso que gostaríamos de ser conhecido. Conhecido por ser pessoas que talvez amam uns aos outros. Conhecido por ser
grupo de homens onde as pessoas sabem que quando você for lá, se você era pecador, você vai mudar. Se você está doente, você será curado. É exatamente desta maneira que nós devemos ser conhecidos. Não ser conhecido, que até as pessoas hesitarem, não. Esta mensagem é limpa, é boa. Esta mensagem deve ser mantida desta maneira. Deixa eu ver se ainda posso ler. Por isso também, damos graças a Deus sem cessar, porque tendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouvistes, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo e na verdade como palavra de Deus, a qual também opera eficazmente em vós os que crê. Só quando a palavra é crida, ela opera eficazmente na vida daquela pessoa. Quando você ouvir a palavra de Deus, não é tempo de procurar saber de uma outra pessoa como que a pessoa ouviu. É você, como um indivíduo, agir naquela palavra. E da mesma maneira que Jesus disse a Pedro, venha em cima das águas, e ele agiu naquela palavra. Quando você ouvir a palavra sendo pregada, dirigida diretamente para você pelo Espírito Santo que te conhece, não procure opinião de uma outra pessoa. Vá e comece a agir. Se a palavra lhe mostrou que você pode sair da situação em que você se encontra, não procure a opinião de outra pessoa. É você que foi mostrado, comece a agir. Se a palavra lhe mostrou que você pode sair do pecado em que você está mergulhado, saia. Se a palavra lhe mostrou que você pode sair nesta doença que apoquenta por muitos anos, saia. Comece a caminhar como Pedro. E se você querer, vai andar acima daquele problema. Vai vencer aquele problema, vai dominar aquele hábito, vai dominar aquele problema. Porque você está agindo em conformidade com a palavra que você ouve. E a palavra é Deus. Fará um caminho para que aquilo se realize. Quando Pedro creu na palavra que Jesus disse para ele pular em cima das águas, a palavra de Deus criou uma terra sólida no meio do oceano para que Pedro pudesse caminhar, porque ele havia crido naquilo que havia sido pregado para ele. Quando a palavra é pregada, toma como se fosse Deus, porque é Deus falando com a sua alma. É uma oportunidade, é uma chance de você agir naquela palavra para ter os resultados que você almeja. O mesmo Deus que te conhece abre um caminho para lhe tirar da sua condição. Não procure saber a uma outra pessoa. Será que você ouviu da mesma maneira como eu ouvi? Deus pode ter falado somente com você naquela ocasião. É você que está em causa. É você que deve agir. E não demore, comece a agir. Enquanto que a virtude do Espírito Santo ainda está ali, como aquelas águas que eram agitadas. Não espere por muito tempo. Se o Espírito Santo lhe diz para sair de uma situação, saia. Se o Espírito Santo lhe disse para deixar alguma coisa, deixe o mais rápido possível. E ali você terá as virtudes que se precisa para vencer aquele problema. Bendito seja o nome do Senhor.
A fé vem pelo ouvir a palavra. Deus usa pregadores para trazer a palavra. Você ouve pela fé. Deus usa pregadores para trazer a palavra. E você ouve pela fé. Que Deus possa nos ajudar. É verdade. Deixa eu ler a minha última citação. E então, isso é o pregador pregando. Mas quando Deus vem e prova que o que o pregador disse é correto, então duvidar isso é pecado. Meu Deus. E então, isso é o pregador pregando. Mas quando Deus vem e prova que o que o pregador disse é correto, então duvidar isso é pecado. Não duvide mais. Creia de todo o seu coração. Quando Deus vindicar, autenticar o que é pregado, na maioria dessas coisas, Deus, conhecendo-as de antemão, temos sido advertidos. Eu falava, sim, eu ouvia o irmão Eliseu, e ele disse que eu vi o pastor e dizia que as coisas que nós estamos a ouvir, as coisas que nós estamos a cantar, elas devem nos consolar em momento de aperto. Algumas semanas atrás. E ele ouviu aquilo. E aquilo foi pregado. E ele disse que comecei a pensar, mas eu pensou que talvez o pastor estava a tentar se consolar porque havia sido pastor e que perdeu o seu neto. Mas quando ouviu a situação do pai dele, compreendeu que, afinal de contas, era o Espírito de Deus que estava a falar comigo, me preparando. Até ele disse, sabe, pastor, me preparou para eu encarar este problema do falecimento do meu pai, por aquilo que eu havia ouvido alguns dias atrás ou algumas semanas atrás. Se você estiver bem atento, antes de acontecer alguma coisa, de uma ou de outra maneira, o Espírito Santo fala com você. Mas na maioria das vezes a gente temos estado um pouco ocupado para não ouvir o que o Espírito Santo diz. Falávamos com o irmão, aquilo foi o irmão ministro Manuel, e dizíamos, meu Deus, a maioria das coisas que nós cantamos, e coisas que nós ouvimos, ainda não são assim como que uma realidade. Parece um simples sonho. Quando se fala, quando se canta a respeito de uma terra que está do outro lado, parece um sonho. E às vezes cantamos com as nossas mentes desligadas, sem a essência, a real essência da coisa. E Deus tenha misericórdia de nós. As coisas que a gente cantamos, as coisas que nós já ouvimos sendo pregadas, algum desses dias se tornará uma realidade patente em nossa frente. Porque a verdade é de que há uma terra, os irmãos estão do outro lado olhando para nós, esperando por nós, naquela terra onde não há problemas, onde não há doenças, onde não há aperto, onde não há tensão. É lá onde nós estamos indo. Mas quando se fala de coisas dessas, parece um sonho. Mas é uma realidade, queridos irmãos. Qualquer coisa que o Espírito Santo trazer em sua frente, não é o pregador, é Deus que está a falar com você. Acata, creia, porque se você descrer, será pecado. Que Deus possa nos ajudar. Deixa eu terminar. Ó Pai Celestial, que coisa
maravilhosa. A simplicidade que o Senhor colocou para dar ao homem a vida eterna. E esta simplicidade tem sido desprezada, rebaixada. Todavia, como acabamos de ouvir, aquilo que parece loucura para o mundo é a sabedoria de Deus. Dê graça a cada pregador, para que tenha graça de entrar no Espírito e repartir a vida eterna para seus irmãos. Perdoa a congregação, os irmãos e irmãs que tanto amamos, que às vezes em quando a palavra é trazida, achamos que é o pregador que está a fazer, sem saber que é Deus falando conosco. Ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, somos homens. As limitações são imensas. Olhamos no homem, limitamos por ver o corpo que está em nossa frente e às vezes achamos que é ele, sem saber que tem sido Deus que o induziu. Perdoa-nos, ó Pai. E dê-nos graça a partir de hoje para termos uma outra postura. Para que sempre, quando o pregador está em nossa frente, estejamos conscientes de que é Deus que está em nossa frente para nos falar. Possamos acatar e possamos agir como Pedro, que agiu. E ele sabia bem que havia pescado toda a noite e não apanhou nada. Mas quando a palavra foi falada, ele obedeceu e ele saiu com aquilo que almejava. Se a palavra nos mostra que isto aqui é possível, tudo é possível. Senhor, queremos tomar uma postura de saber que é Deus que está a falar conosco. Estamos ainda, Pai, neste ambiente, ajude-nos. Console, Senhor, os familiares, os irmãos. Meu Pai, com essa esperança de que algum dia havemos de nos encontrar numa melhor terra, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais enfermidade. Oh Senhor, como almejamos para que este dia apressadamente chegue para nos resgatar desta enfermaria em que estamos nele. Abençoe, Senhor, cure os enfermos, salve os não salvos, dê a vida eterna àqueles que não a têm. Porque te peço por essas bênçãos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Que a graça do Senhor esteja convosco.